Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Eu Boa tava... noite a todos também. Boa noite a todos. A gente está aqui em mais uma live da Clínica Movimento, recebendo a doutora Jaqueline Giusti. E, Jaque, muito prazer tê-la aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite aí de vocês, poder bater esse papo agora à noite. Acho que é um papo muito importante, tá? Que tem uma demanda, nossa, absurda, né? Então, nessa hora aqui, a gente vai poder conversar bastante sobre esse assunto. Né? A gente também recebeu perguntas ao longo da semana, que eu selecionei duas perguntas para a gente começar a falar. E antes de iniciar, eu gostaria de, sempre, toda semana a gente faz uma apresentação de quem é o nosso convidado, tá? Então, a gente pegou o seu mini bio aqui e se faltar alguma coisa, você vai faltar, mas se precisar complementar com alguma coisa, você me fala, tá? Tá jóia. Doutora Jaqueline, ela é mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psiquiatra, supervisora do ambulatório de adolescentes impulsivos no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do UCEPIA, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É isso, doutora? É isso, tá ótimo, tá muito bem apresentado, obrigada. Que bom. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Manda um joinha para nós, tá? Porque senão a gente faz qualquer um ajuste. Joia. Obrigado, Tainá. Doutora Jaqueline, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar pode parecer uma coisa meio óbvia, mas acho que é gostoso, é importante quando a gente ouve de um psiquiatra especialista nessa área, né, sobre o que é a adolescência, né? Qual a principal a característica dessa fase da vida? Bom, a adolescência, a principal característica na verdade, uma fase de transição entre a infância, né, e a fase adulta. Dependendo de quem define mais ou menos de 10 a 18 anos, mas aí a gente vê que isso vai um pouco mais adiante, mas o que é que muda nessa fase, né? É uma aquisição de papéis, né, que é preparatório para a vida adulta. Né? Então, claro, é muito difícil a gente dar uma data, né? Não é assim. Tem crianças que começam um pouco mais tarde, tem crianças que começam mais cedo, existe uma tendência de começar cada vez mais cedo e demorar mais tempo para acabar hoje em dia, o pessoal tem falado bastante disso. Enfim, mas acho que é importante isso, é um momento de aprender a ser gente grande, né? A ser adulto, criar, desenvolver habilidades sociais, habilidades, definir profissão, parar de aquelas brincadeiras de criança e começa a brincar de gente grande, mas é uma fase de muita pressão, né? Uma fase de muita mudança. Então é uma fase que eu costumo dizer que é bem difícil, é muito difícil ser adolescente, porque é uma fase de muita cobrança, pouca maturidade, né? Muita mudança, papéis novos, tudo parece que acontece de uma única vez, um turbilhão, né? Então a gente precisa ajudar esses adolescentes a passar por essa fase. Ô, Jaque, é engraçado, porque não é engraçado não, mas é curioso, né? A gente pensar. Estava pensando, será que é difícil mesmo ser adolescente? Não sei se porque eu vou entregar a minha idade aqui, é porque faz bastante tempo que eu fui adolescente, mas ficou lá na adolescência, eu não lembro direito, sabe? E eu sou pai hoje em dia, né? Então, eu fico pensando, é difícil mesmo. Eles sofrem esse período de amadurecimento. E existe assim, esse Sim, amadurecimento físico e, não sei, o cérebro muda o funcionamento dele? muda muito, né? Tem mudanças estruturais, tem mudanças, todo esse mudança de comportamento vem acompanhada de mudança biológica, né? Então, nessa fase, o adolescente ele é uma fase ele sente tudo muito intenso, né? Então, o namoro
é o príncipe da vida, vai ser o homem que eu encontrei, a mulher, sei lá, e daí a pouco acabou, eu vou me matar, nada tem sentido, daí a semana que vem tá tudo bem. E isso tudo, existe uma estruturação, né, cerebral nesse momento que todo adolescente ele é bastante impulsivo, que é extremamente importante ser impulsivo. E essa intensidade toda é importante para quê? Para esse amadurecimento, para você ter coragem de experimentar coisas novas, né? Imagina você sair daquele ambiente familiar todo protegido, tudo que eu quero, papai e mamãe fala que tá certo, tá errado, eu acredito. Aí você começa a questionar isso tudo. E para você sair, aí você quer sair sozinho. E aí sair sozinho, e se acontecer alguma coisa, como é que eu faço? E tem aquele medinho, mas ao mesmo tempo banca de forte, não, eu dou conta, e deixa os pais confusos nisso, né? Porque eles têm um discurso muito bonito, muito seguro, mas na verdade são assim, eu falo que são leões, são gatinhos vestidos de leões, né? Então, que no final, no fundo, a gente tem que estar muito próximo deles, né? Porque eles querem ir, a gente tem que deixar e ao mesmo tempo dar um suporte para não deu certo, eu tô aqui. Ou então, claro, não deixar quando não deve deixar, né? Muitas vezes eles testam os pais e pedem para os pais dizer não deixa. E tem pais que às vezes ficam confusos, acaba deixando e acaba deixando os adolescentes mais inseguros, né? Então é muito difícil essa fase. Eu confesso que acho que a minha adolescência foi bem... Eu sofri bastante, eu lembro. E faz tempo também. Mas eu até brinco com os adolescentes. Olha, eu tenho duas notícias, né? A boa, assim, a ruim é que a adolescência é muito difícil mesmo. E a boa é que vai passar, né? Porque também, às vezes, a gente fala essa coisa da adolescência como assim, ai, que fase gostosa. Porque eles são lindos, eles são umas gracinhas, a gente olhando depois que passou, a gente acha uma fofura e tal. Mas eles ali estão sofrendo. É importante a gente dizer, olha, é difícil mesmo, né? Faz parte. Então, às vezes a gente fica meio depresinho, isso não quer dizer que todo mundo fica deprimido na adolescência, né? Mas às vezes sente aquela tristeza muito intensa. Então é importante saber dar suporte para esse adolescente para passar por essa fase, né? E é difícil dizer o que é normal, o que não é nessa fase, né? Porque tudo é tão intenso, então deixa os pais bem confusos nessa fase. Já que tem oscilação, assim, o sexo por gênero, o menino sofre mais, a menina sofre menos, quem amadurece primeiro ou não? Geralmente as meninas começam a amadurecer, elas começam a ter uma atitude mais madura, né, mais de adulto, primeiro que os meninos, né? Mas é difícil dizer quem que sofre mais, quem que sofre menos, né? A gente vê, por exemplo, bullying existe dos dois lados, né? Que isso é uma coisa muito, muito frequente, essa dificuldade de habilidade social, de enturmar, fazer parte de um grupo. Eu vejo que os dois, tanto sexo masculino e feminino, existe essa dificuldade. E a gente tem também muita criança trans, tem as crianças que ficam na dúvida sobre questionamento de opção, o que é que eu vou ser. Então, eu acho que isso confunde demais todos eles, né? Então, eu acho que não tem assim quem sofra mais ou menos, né? Importante Eu falo acolher, que exatamente, eu falo quem é cis e hétero, né? É mais fácil. Por quê? Porque é mais aceito socialmente, né? Nossa, Mas isso não quer dizer que a gente tem que forçar todo mundo a ser assim, porque a pessoa que não não vai ser feliz, né? O importante é ser feliz, independente da opção sexual, é importante, né? Muito importante. sempre acolher, sempre dar carinho Sim, nessa fase, né? sim, sim. Os pais precisam Dá ter. carinho e também dá responsabilidade. É importante dar os dois, né? O não é importante? Não, muito, muito. Aliás, eles precisam de não, eles pedem limite. Porque eles mesmos, por exemplo, tem uma festa que eu sei que é meio estranha, mas a minha turminha vai. E eu tô com medo, né? Porque vai ter gente mais velho, então eu tô com medo. E aí, eu não vou falar para o pessoal. Você acha que eu, como adolescente, vou virar para meus amigos e vou dizer, eu tô com medo, eu acho que não. A minha turma toda vai, eu não posso falar isso. Então, muitas vezes, numa situação dessa, eles recorrem aos pais para perguntar, e fala,
por favor, né? Você vê que ele está pedindo, pelo amor de Deus, fala não. Né? Ou eles inventam, meus pais não deixaram. Então é importante, o não também é um cuidado, né? O não deixar, é uma proteção nisso. Né? Que legal, Jaque. Ô, Jaque, a gente sabe a sua experiência enorme dentro dessa área, dentro do estudo de psiquiatria, dentro do consultório, pesquisa, mestrado, doutorado. A gente consegue assim, dizer quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns nessa fase? Existe assim? Assim, a adolescência, né, é um turbilhão tão difícil que a maioria dos transtornos psiquiátricos iniciam na adolescência e no adulto jovem. Né? Até mesmo bipolar, esquizofrenia, todos esses transtornos a gente vê o início nessa fase. Mas isso não quer dizer que são frequentes nessa fase. O que a gente vê muito e hoje em dia está muito frequente é depressão e ansiedade. Né? Acho que talvez essa exposição em redes sociais, a gente não tem só aquela história, se eu fiz alguma bobeira errada, porque adolescente não consegue antecipar o problema, né? Ele faz e acha que não vai dar, não vai ter consequência. Só que aí, de repente, sei lá, uma coisa que é muito comum, fiquei com um menino que a minha amiga já gostou, mas ela disse que não tinha problema. Aí é clássico, né? A menina fica chateada, né? A amiga perde a amizade com a amiga e a menina fica super chateada com isso e tudo mais. Antigamente, dava pra gente fazer isso escondido, né? As pessoas não iriam ficar sabendo. Dava pra fazer algumas coisas assim. Hoje, não. Hoje eles estão com uma câmera na mão, filmadora e fotografa e filma ao mesmo tempo. Depois se expõe, publica-se, né? Você perde a noção para onde vai aquela imagem. Às vezes a menina está saindo com um garotinho, está namorando, aí manda uma fotinho mais picante. Terminou, ela fica apavorada, desesperada, porque o que ele pode fazer com aquela foto? Né? E muitas vezes, por falta de noção do quanto isso é grave, eles acabam expondo. Então, toda essa pressão emocional, toda essa situação num cérebro ainda muito imaturo, é difícil. Bom, até quem é mais velho, a gente já nem sabe mais o que você vai colocar nas redes sociais. Eu tenho dificuldade, porque eu não sei como é que isso pode ser levado. Então, eu levo muito a sério tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca, porque a gente não sabe que tipo de uso pode se fazer com a nossa imagem. Né? E imagina um adolescente, e muitas vezes é feito um mau uso dessa imagem, eles se arrependem, só que aí assim, a escola inteira está sabendo, né? Já está na rede, então, e aí não é só a escola, é a outra escola também que tem os amigos, então vira, assim, não é só limitado à sua sala, à sua escola, não, é outra escola, às vezes tem aqueles grupos de escolas particulares, eles vão um na festa na casa do outro, ou seja, todo mundo fica sabendo, então é bem difícil, eles sofrem bastante essa pressão. Né? Então, acho que isso talvez aumente essa ansiedade nesses adolescentes, a depressão. E agora a gente tem também esse isolamento social, né? Que veio coroar. Já havia bastante antes de começar a pandemia, mas agora eu vejo assim, quase que 100% dos meus adolescentes que eu atendo estão piorando. Né? Teve um momento que ficou bem, ficou tranquilo. Sim, vai passar, né? Agora a gente já está quase o ano inteiro em casa assistindo aulas por vídeo e isso está sendo, assim, fonte de muita ansiedade, né? Até porque também tem estudos mostrando que excesso de tela dá ansiedade, né? Então, assim, porque estimula demais. Sim, eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Com essa coisa da pandemia, né? As crianças ficaram em casa estudando, né? Por computador, que seja, né? Tablet. Sim. Né? E pós-estudo, almoça. E eu tenho percebido em alguns pais que falam, que vêm aqui conversar comigo, e o que a gente tem visto também em artigos mostrando essa coisa do transtornos por uso de internet, que é uma das coisas, é o título da nossa live com exercício físico. E daí assim, a relação que eu faço será que os jogos de internet ficaram... E essa ideia ficou mais exacerbada agora. Será que esses jogos de internet estão tomando o lugar de outras atividades lúdicas, brincadeiras,
atividades esportivas, né? Porque não está mais sendo clube para ir jogar, treinar mesmo. As crianças, os adolescentes, aqueles que gostam, se engajam, né? Tá tomando lugar? É isso que a Com gente está certeza. vivendo? Infelizmente, infelizmente, né? Só que a gente tem que brigar com isso. Não é porque eu acho. Bom, a gente está com uma situação que a escola já não consegue dar o suporte de oferecer atividades extracurriculares, de, sei lá, dança, um jogo, uma Música. competição, música. Então, ficou muito restrito. Tem algumas crianças que eu até atendo que eles fazem aula de dança online, mas você tem que gostar muito, né, para fazer. Então, aquele que já não gosta muito, não dá para Não forçar a faz. fazer, não faz. E aí ficou por conta dos pais. Os pais também estão em casa, estão trabalhando, então eles não conseguem suprir essa outra parte que a escola fazia. Né? Então a gente realmente. E outra também, a adolescente está na fase de desenvolvimento de habilidades sociais, mas que habilidade social? Eles perderam um ano, né? Porque não teve social, então não teve o encontro de amigos, não teve conhecer gente nova. Agora que eles estão um indo para a casa do outro, eu percebo essa movimentação ainda muito tímida. Até porque não pode ser diferente, né? Então, eles acabaram... Assim, o que você tem em casa? Né? Você vai deixar a criança fazendo o quê? Já fez a lição, já não pode... Teve um período que a gente não podia sair no condomínio. É. O que você vai fazer? Né? Eu costumo dizer, é legal você não deixar teu filho em redes sociais, em jogos, sei lá, telas. Né? Até quando a gente era criança não tinha tanta tela, né? Não tinha tela, só tinha televisão. E tinha uma preocupação de não ficar o tempo todo na televisão, né? Para Você vai ficar burro variar se um você ficar na pouco. televisão o tempo todo. Eu lembro, nossa, isso foi um mantra da minha infância. Então, agora hoje eu tenho mais telas ainda, né? Então, tudo bem, faz parte assistir série, eu acho que é legal assistir, tudo bem, não tem problema, mas a questão é variar. E fica muito difícil, né? O que você vai fazer com aquela criança em casa? Né? Então, realmente propiciou ainda mais aqueles adolescentes que têm dificuldade de habilidade social, que fica trancado em casa, às vezes não vai para a escola, porque esse contato com as crianças é difícil, agora então vai ser bem pior quando voltar. Eu estou esperando assim uma volta bem difícil, principalmente esses casos, né? Porque aquele adolescente que tem mais facilidade, ele acaba se envolvendo, ele tem a turminha, ele acaba conversando, agora já está indo para casa de um e de outro. Esse isolamento afastou eles, né, um dos outros, e aí ficou mais difícil ainda essa Jaque, relação. eu ouvi mesmo, assim, não foi ninguém que me falou. Né? Uma criança falou assim, eu perguntei, né? Ah, você tá com saudade da escola? Ele falou assim, não tô com saudade da escola, não. Eu gosto de ficar aqui. Por mim, eu queria que continuasse as aulas online. E essa criança já é uma criança mais na dela, mais quietinha. Então, isso é uma coisa que os pais têm que ficar de olho, né? Sim. Também, É nossa, perigoso. estranho uma criança ficar 6 meses, 7 meses, quase 8 meses de isolamento. E ainda achar que pode tocar a vida acadêmica dela, né, em casa. É muito estranho isso, sabe? É muito estranho. Agora eu ouvi uma coisa oposto. Eu tenho um adulto jovem, ele não é mais adolescente, mas é um adulto jovem, e ele pediu para fazer a consulta presencial. Porque atendi ele por vídeo, né? Tem alguns pacientes que eu atendo por vídeo, tem outros que eu atendo presencial. E aí uma das consultas, a última, ele pediu, não, eu quero presencial. Tá bom, aí ele foi todo cheio de máscara, ele estava usando luva, eu vi que ele estava com bastante medo de sair de casa, né? Aí ele sentou assim, olhou para mim e falou assim, não... E eu sempre brigava com ele, porque por essa dificuldade, eu falava, não, você precisa fazer amigo, você precisa fazer isso, tentando inventar histórias para ele participar, atividades para ele interagir com pessoas, né? Sim. E aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai acreditar. Você sabe como é que eu sou, né? Mas eu gostei tanto de ver gente hoje. Então eu falei, nossa, né? Como isso faz falta, até mesmo para aqueles que não estão. E às vezes eles falam, por exemplo, esse menino que você disse, pode ser que ele tá mais fácil para ele. Confortável, né?
tá confortável. Não necessariamente ele tá gostando, mas ele é que assim, é tão difícil pensar em voltar depois de tanto tempo longe, que é melhor ficar assim mesmo, né? Então, o medo do fracasso, geralmente eles optam por não experimentar, Não se pelo expor. medo do fracasso, né? A gente está com uma situação bem complicada, bem delicada com esses adolescentes, né? Tá bem difícil. Nossa, Jaque. Deixa eu te perguntar. Eu fiquei mais inteirado com os jogos de internet nesse período aí, que a gente acabou recebendo pacientes e tal. Até tive que abaixar para entender. Né? Eu conhecia só o Minecraft, agora conheço o Roblox e o famosíssimo Fortnite. E daí eu me pergunto, queria saber de você se você tem alguma dica ou como ajudar os pais que têm adolescentes que ficam, depois que estudou, então foi lá de manhã, acordou 6 horas da manhã, 6:30, foi para a escola, não existe mais ir para a escola. Sentou no computador lá, fez a aula, almoçou. Daí à tarde fica de 8 a 10 horas jogando. O que Uhum. os pais podem fazer para essas crianças? Jogarem Ó, menos ou ficar menos tempo? Né? Existe alguma eu acho, dica que você dá? eu acho que nesse período você pode fazer algumas atividades com eles. Inclusive, os pais não devem ficar em casa só trabalhando. É Ah, importante fazer uma atividade física, que às ótimo. vezes é uma oportunidade para fazer junto. Tem umas coisas engraçadas, por exemplo, o adolescente, né? Tem alguns vídeos engraçados, eu também aprendi algumas coisas. Alguns youtubers assim, que são engraçados e que dão aula de dança pelo YouTube. Né? Não necessariamente você gosta da música, né? Mas é engraçado e você está em casa, você pode interagir com o seu adolescente e dançar junto com ele. Tudo bem, é tudo desajeitado, mas você está mexendo o seu corpo, né? Você está interagindo com o teu filho. Então, eu acho que vale a pena assistir Às vezes eu brinco e falo, vamos fazer o seguinte, uma vez um escolhe um filme, outra vez o outro escolhe. O pai assiste o que ele gosta e assiste com o filho o que o filho gosta. Né? Fazer esse intercâmbio, tentar assistir coisas juntos. Tem muita coisa de história que acho que é importante. Você, de repente, vamos assistir isso daqui, é interessante. A gente tem agora, saiu um documentário na Netflix sobre redes sociais. Eu super recomendo assistir o final de semana passado. É ótimo. É ótimo. Né? Então, assim, um documentário bem sério sobre o dilema das mídias, que acho que é esse o nome em português. Então, eu acho que é importante fazer com que eles percebam por que precisa se mexer, se mexe junto. Acho que você trabalha muito com, por exemplo, com xadrez. Xadrez também faz muito bom, é muito melhor jogar um xadrez do que... E o xadrez você precisa só de uma mesinha, né? Então faz um torneio de xadrez em casa, sai para andar com o cachorro, sai na rua. Eu falo, procura um lugar que não tenha muita gente, né? Não vai atrás de aglomeração, usa máscara, mas sai de casa, toma um sol. Então, eu acho que os pais vão ficar... De fato, à tarde, provavelmente fica muito difícil para esses pais fazerem alguma coisa com esses filhos. Tá, mas e à noite? Né? E o horário de jantar? Será que não dá para fazer alguma coisa lúdica com eles? Não dá para... Porque isso vai extravasando essas crianças. Porque eles precisam, eles estão ficando extremamente ansiosos dentro de casa, irritados. Então, eles precisam disso. Então, acho que participar junto, pagar uns micos no vídeo lá, dançando, engraçado. Eles vão morrer de rir de você dançando. Imagina o pai que não costuma dançar, de repente dança. Eles vão morrer de rir, vão achar engraçado e vão querer fazer mais. Então, acho que é importante. Isso vai fazer bem para a família inteira, não é só para o adolescente, né? Porque a gente está falando de Porque tá cada adolescente um num e quarto, né? criança. Exatamente. Eu tive crianças assim que vieram assim, eu tô sozinha, porque minha irmã, que é mais velha, tá lá com os amigos. Meu pai tá trabalhando de um lado, minha mãe tá trabalhando do outro. Assim, ela simplesmente estava perdida dentro de casa. Aí eu conversei com a mãe e tal. E assim, na verdade, o tratamento foi, olha, vocês têm algum lugar para ir? Aí a família, acho que tinha, se eu não me engano, uma casa em algum lugar fora de São Paulo, que não era um apartamento, né? Eles tinham essa possibilidade. Eu falei, então, usa, né? Melhora a internet nesse lugar, procura, porque pelo menos a casa é um lugar que tem jardim, tem às vezes um cachorro, tem uma piscina, sei lá, alguma coisa que dá para sair, né? Às vezes um condomínio
condomínio que você consegue sair na rua, é mais seguro para essa criança, para ela brincar um pouco. Então, eu tenho feito muito isso, procurando o que a família tem, né, de disponível, às vezes é uma avó que tem, às vezes, sei lá, para incentivá-los a sair. Porque a família também ficou muito perdida, e eu vejo, às vezes, famílias todinhas em casa, fechada, e tem uma casa na praia. Né? Mas por que não vai para lá? Ah, tá cheio. Não, mas você não precisa ir para a praia. Né? Você pode só fazer uma caminhada num horário alternativo, você não precisa ficar sentada lá na areia aglomerando, né? Faz uma caminhada, pega uma bicicleta, vai andar de bicicleta. Isso é bom, vai fazer bem para todo mundo, né? Às vezes um lugar mais seguro do que a cidade, né? Porque andar, por exemplo, em São Paulo à noite eu teria medo de andar. Sim. Mas se eu moro num condomínio, ou se eu tenho uma casa num condomínio, eu consigo fazer isso com os meus filhos, né? Então acho que é importante isso. Eu sei que a gente não vai conseguir o ideal, mas a gente consegue reduzir bastante essa coisa. E dá limite, né? Depois de uma certa hora não tem mais internet. Ô, Jaque, Né? você tá falando nisso? Sabe a gente fez aqui na clínica? A pessoa tinha um apartamento, acho que um apartamento bom, assim, que tinha uma sala grande, mas aquela sala onde as pessoas sentam para comer. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar essa mesa? Não, desmonta a mesa e bota uma travinha de futebol na sala. O pai, né? Teve que chamar o pai, a mãe. Pai, mãe, cara, brinca com essas crianças. Se vocês não puxarem, elas não terão proatividade para fazer isso. Porque o videogame, ele é uma coisa maravilhosa para eles. Maravilhosa. E Nossa, ele faz... E ele trabalha bastante com isso é importante, com o sistema de recompensa. Então, é como o uso de droga na adolescência. Né? Você acaba isso é muito importante, Jaque. ficando exatamente, você acaba fazendo uma transformação no cérebro do teu filho, né? Se você deixar ele com aquilo lá, porque assim é tudo de bom o jogo, porque eu ganho, porque eu não penso em nada ali, eu não tenho problema, é só passar de fase ali, se não deu certo, ninguém vai me dar risada de mim, então não tem crítica, eu consigo ficar ali naquele mundinho. Né, que não é verdade, que não é real. E isso acaba fazendo com que as crianças tenham dificuldade para jogar porque para ganhar uma medalha de um futebol, você tem que jogar o torneio inteiro, né? Então, demora muito. Então, eles ficam muito ligados no prazer imediato. Então, vamos agora e eu consegui, tá bom. E aquilo tem altos e baixos. Realmente, ele trabalha com o sistema de recompensa. Só que é fake, né? Não é uma recompensa real. E aí a criança acaba se condicionando o cérebro dessa criança a essa recompensa imediata. Então, para ganhar aquele saláriozinho no final do mês, né, que você tem que trabalhar o mês inteiro para ganhar, essa criança, na hora dela trabalhar, isso vai ser muito difícil para ela, por exemplo, né, pensando no futuro. Né? Já explica um pouquinho mais sobre esse sistema de recompensa, como é que ele funciona para quem não tem nenhum contato com a parte biológica. Bom, eu costumo dizer o seguinte, o sistema de recompensa é assim, lembra quando você ganha, sei lá, tirou 10, né? Aí alguém já deve ter tirado 10. Ai, que legal! É uma sensação física até de felicidade, assim. Quando você ganhou um campeonato de futebol, você passou de fase no videogame, né? Vem uma sensação física muito gostosa, né? E aí o teu cérebro, isso daí a gente fala que é o sistema límbico, né? Que ele é ligado ao prazer. Também quando você come um bolo de chocolate maravilhoso, assim, tem aquelas coisas, que delícia comer isso. Isso também é o teu sistema de recompensa. Tudo que é gostoso, assim, você fala, aí você quer de novo, né? Por isso que é difícil fazer dieta também. Então você quer uma coisa, quer repetir aquilo. A droga também age nesses lugares, né? Então, só que para ter a recompensa de vamos lá, numa vida adulta, o dia que você recebe uma gratificação, você recebe um bônus maior no seu salário, você você é promovido, tudo isso dá um ânimo, você fica feliz, também ativa o teu sistema de recompensa. Só que tudo isso dá um trabalhão, né? Você trabalha às vezes 2 anos para ser
para ser recompensado. E o no jogo é agora. Então essas crianças, elas não aguentam esperar. Elas não, se você fica só nessa história do jogo, ela não aguenta esperar. Ela quer aquilo, tem que ser rápido, é tudo muito imediato. Né? Então você acaba treinando aquele cérebrozinho para ter uma recompensa, né? Esse prazer rápido, é um prazer rápido, prazer imediato. E a vida não é assim. Até para você conseguir beijar aquela menina que você está muito afim, você às vezes leva um trabalho, né? Dá um trabalhozinho. Bom, se eu prefiro ficar ali no jogo e tudo bem, deixa a menina para lá. É isso, né? É mais ou menos. Que legal você falar isso, porque é incrível. A gente você vai falando e eu tenho certeza que as pessoas, os nossos seguidores, as pessoas que estão ouvindo, estão imaginando seus filhos, né, dentro de casa, e realmente é isso. Porque você está falando isso, estou pensando assim, eu não sei falar, mas essa geração, essas crianças, né, das telas, elas também são um pouco tolerantes a frustrações, não são? Sim, porque elas estão... Bom, primeiro que isso vai irritando também, né? Uma certa irritabilidade, né? Aumenta a ansiedade, a tela, e não extravasa. Eu tenho a sensação, assim, que o pote vai enchendo, e esse encher é encher uma tensão física, emocional, e aí tudo você briga com todo mundo, né? Vira aquele mau humor. Então por isso é importante o exercício, que o exercício vai dar esse bem-estar, vai esvaziar esse pote, ele é um bem-estar mais completo, né? Você, de fato, dá aquela resetada. Outra coisa que ajuda bastante a dar uma resetada, né? Que igual reset do computador, é fazer meditação, fazer exercício de respiração. Eu tenho orientado muitos pais, fazer junto com os filhos. Porque a criançada também está tendo até insônia, né? Eles fazerem juntos, né? E hoje tem meditação conduzida, né? Orientada. Sim. Né? E não precisa ficar uma hora lá. Não, às vezes 10 minutos resolve. Tem tudo. Isso é extremamente bom, principalmente essa fase, porque é muito tenso, né? Muita notícia ruim, né? Que todo mundo fica mais nervoso, irritado, preocupado. Essa coisa então que o clima você falou, em casa. da irritabilidade, nossa, a gente tem ouvido falar muitos pais reclamando. Nossa, você pediu para ir tomar uma água, você pediu para ir comer, que nem a gente recebeu essa semana. Dificilmente eu coloco pergunta, mas eu achei tão importante que eu trouxe aqui. Se você me permitir, eu vou fazer a pergunta de uma mãe. Tá? O nome dela é Eunice, é uma seguidora que mora em Pelotas. Ela escreveu assim: Edu, por favor, pergunte para a doutora Jaqueline olha a pergunta, como devo proceder quando meus filhos, tem 2 filhos, um de 12 e outro de 9 anos, se recusam a fazer as refeições na mesa com os familiares, porque não querem parar de jogar. Eu acho estranho isso. Inclusive, daí a segunda parte eu acho pior ainda. Inclusive, até tenho que levar água no quarto, porque senão eles não bebem água. Ô, Jaque, não sei se eu sou muito duro, mas olha, tá esquisito isso. Não, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: essas crianças precisam de líderes, né? Líder? Como eu falo, líderes. Quem dê as regras. Eles não têm, como eu disse no começo, eles não têm maturidade para definir o que é bom, o que é ruim. Se você deixar uma criança, ela só come chocolate. Aliás, se a gente deixar a criança que está dentro da gente, a gente só come bobeira. Né? A gente para, por quê? Porque a gente fala assim, não, peraí, isso eu vou engordar, isso vai fazer mal pro meu, sei lá, diabetes, eu vou ficar com colesterol alto, ou mesmo porque fisicamente não me agrada, sei lá. A gente tem mil razões para não comer só o que as bobeirinhas que a gente tem vontade, e é aquela coisa que a criança tem. Então a criança não tem noção disso, ela não consegue entender que, mas eu não tenho a idade da vovó, né? Eu não, e até lá, agora eu posso comer.
Eu posso comer chocolate, né? Então a gente precisa colocar esse limite, não tem essa. Então, assim, esses jogos têm, assim, que eu saiba, tem um negócio de Wi-Fi, né? A gente pode desligar o Wi-Fi, a gente pode cancelar, a gente pode várias coisas, a gente pode deixar sem comer, porque assim, mas é sem comer mesmo, não é sem comer e deixa o iFood liberado, né? Porque às vezes deixa sem comer, mas aí pode pedir comida. Aí come, eles vão adorar, né? E aí pede só lanche. Então, ou então enche a casa de bolacha. Tem que deixar assim, fruta, arroz, feijão, bifinho, um legumezinho, aquilo. Se quiser, é isso. Por mais que a criança não coma, se você de fato restringir, o bichinho vai querer comer, né? Vai vir. Então assim, não bebe água? Tá, mas se deixar a Coca-Cola, ele vai lá buscar? Não, né? Então, eu acho que tem que ter... claro que quando isso chega nesse ponto, né, você colocar o limite é muito mais difícil. Né? Então, mas vai ser necessário. Você vai brigar, vai ser um caos em casa, mas as coisas vão, aos poucos, colocando no lugar. E também tem aquela outra... Tem a contrapartida que eu disse um pouquinho antes. Faça alguma coisa com o teu filho, né? Você vai deixar ele nessa quarentena, sem nada para fazer, né? E aí ele só tem o jogo e você não tem nada legal para, sabe? Até, sei lá, teu filho gosta de brigadeiro? Vem aqui, me ajuda a fazer o teu brigadeiro. Né? Vamos aprender a fazer brigadeiro. Eu acho que você tem que participar da vida do seu filho, às vezes até para chegar e puxar ele, não é ficar lá na hora do almoço jogando com ele, mas de repente à tarde falar assim, deixa eu ver como é que é esse jogo, jogar um pouquinho com ele, mas aí falar, agora então vamos fazer uma coisa comigo. Então tem aquela, né, não é assim, o que você faz é uma porcaria e só o que eu faço é bom. Esse tipo de postura com os pais não funciona, dos pais com os filhos não funciona, porque eles vão falar, então tá, você é tua turma e eu sou da minha, e a gente não se fala. Então isso afasta. Então às vezes é importante você fazer alguma coisinha com eles um período e depois trazer, vem aqui, me ajuda aqui, dar um pouco eu falei um pouquinho de responsabilidade, né? Então assim, algumas coisas puxa o filho para você, e participa junto com ele dessas coisas. Porque às vezes o pai fala, tira o videogame, ele tem que comer e depois não vai fazer nada em troca. Né? Vai ficar em casa fazendo o quê? Olhando para a parede? Aí ele vai assistir televisão. A gente assistia televisão na nossa época. Então eu acho que é importante dar a oportunidade. Dizer, se você quiser, você vai jogar futebol. Tudo bem? Aí tem futebol para jogar. Né? Então, vamos botar uma aulinha de futebol, sei lá, arruma um professor. Já tem alguns condomínios já tem. Né, tem que achar. Dá tem que achar. Assim, muita coisa. Ontem, antes de vir, estava pensando na nossa live, acabei recuperando uma brincadeira, assim, mas eu nem sabia o nome, não lembrava o nome, mas achei o nome. Ela chama Cinco Marias. Você sabe o que é? Não lembro. Lembra aquele saquinho de arroz que você joga pra cima e pega? Sim. Eu nem sabia que chamava isso. Mas é muito lúdico, é gostoso, é desafiador, trabalha a coordenação motora. E dá pra você, assim, a criança começou a ficar melhor, você pode pedir pra ela jogar com a mão esquerda, você pode vendar os olhos. É muito gostoso. E ali você Aliás, eu era péssima nisso. Eu era bom com a mão direita, agora com a esquerda, zero. Mas o que eu quis dizer, assim, tem muita coisa. É desafio, claro. Eu achei demais isso que você falou. Eu não tinha ouvido falar no papel de líder dos pais. Sabe? Eu não tinha ouvido falar. Eu acho que isso é muito importante. Porque o que eu estou entendendo a criança não tem a capacidade de dizer se ela vai sentar para comer ou não. Ela precisa ser direcionada para as funções. Né? Então, esse papel vai ter que ser pelo cuidador, né? Pelo pai. Sim. Né? Sim, porque tem que... Assim, toda a sociedade tem um líder, né? A família é uma mini, né? A gente tem presidente, a gente tem prefeito, enfim, em casa tem o pai e a mãe. Jaque, e aquelas crianças que, por exemplo, como motivar as crianças a brincarem mais, correr, apostar corrida, bicicleta, essa coisa que a gente está falando aqui, né? Os pais, realmente, eles precisam ser os grandes exemplos para essas crianças. Os pais também precisam se olhar e falar assim,
quanto tempo eu estou dando para o meu filho? Porque uma coisa é você Sim. ficar em casa, outra coisa é realmente você estar 1 hora com seu filho. 1 hora só. Já faz diferença, não Sim. faz já? Bom, sim, mas se for uma hora bem, bem ficada, é ótimo. Alguém está falando aqui, né? A criança vai para a mesa e fica vendo o celular também. E o que os pais estão fazendo nessa hora? Mesma coisa. Então, assim, não estou dizendo que a criança está fazendo o que o pai está fazendo. Às vezes o pai não está fazendo e a criança está fazendo, né? Mas acho que assim, primeira coisa você tem que Mas qual que é a dica? dar exemplo. Dar Tá. exemplo. Guarda todo mundo no celular, agora nós vamos comer, vamos fazer coisa junto. Ensina eles a jogar como é que é? Cinco Marias? Cinco Marias. Ensina eles a jogar Cinco Marias, porque assim, eles não sabem, né? Eles não sabem. Então, e assim, outra coisa também que eu acho importante é não ficar com essa ideia de que quando passar a pandemia, quando passar, tá, mas quando passar, já faz 6 meses que nós estamos fechados. E o que você fez nesses 6 meses? Não, quando passar, tudo bem. Mas e agora? É importante pensar no agora e não falar, a hora que acabar, a hora que acabar. A hora que acabar, eu vou fazer ginástica. Aí tá todo mundo gordo, né? Com colesterol alto, criança com colesterol alto, tá Nossa, todo cara, mundo verdade. com problema de saúde. Então, não vai quando acabar, é agora. Como é que nós vamos ser felizes agora? Que dá pra gente fazer aqui dentro de casa? Como você falou, vamos jogar futebol na sala. Ninguém precisa daquela sala de jantar bonitona. Exato. Não dá nem pra receber amigos. Isso, Jaque, isso. Abre esse espaço. Olha, tem tanta coisa. Vou até falar para as pessoas aqui, daí você me fala se está certo. Olha que brincadeira gostosa, Jaque. Encher bexiga e não pode deixar cair. Bate só com uma mão, vai só com o pé. Sim. Vai brincar, porque isso é uma coisa... Pode encher de água. Pode encher de água também. Cara, não dá pra falar que não tem como... só tem videogame. Não, dá pra fazer dentro de casa. Sim, dá. Tem que estar disposto. Eu adorei essa palavra. Do líder dentro de casa. Eu vou até aí. usar aqui, viu? A doutora Jaqueline. Pode usar, vamos lá. Você precisa ser um líder. Você não é líder da sua empresa? Você não comanda 3.000 pessoas? Não é possível. Exatamente. Não é possível que aquele pirralho vai ficar lá só jogando videogame e você não vai fazer nada. Não, você vai fazer, né? É que às vezes, assim, a gente também tem aquela história, né? Às vezes a escola, a criança tinha tanta atividade e os pais não tinham tanto essa necessidade. Hoje, infelizmente, a gente tem essa necessidade. Os pais têm que como você falou, pode ser 1 hora só, mas que seja bem usada essa hora, né? Que seja uma hora bem gostosa. Porque aí você vai dando outros modelos para essas crianças, para eles poderem aprender como se divertir, né? Porque de repente você ensina, aí ele joga, aí à tarde ele vai jogar com o irmão, enquanto o pai tá trabalhando, né? E aí as coisas vão... A gente, como líder, né? A gente tem que ensinar, o pai e mãe ensinam também as crianças a brincarem, né? Então é importante. E outra, é bom também ser criança junto com eles. Se senta no chão, joga, brinca. Como você falou da bexiga, se molha todo, faz guerra de bexiga com água. Aí tem que ser no jardim, né? E se não for isso, tem as Nerfs, que eles... Nossa, que é de guerra. Tudo bem, é de guerra, mas eles brincam. Tá aí. O material tá aí, né? Tem. Jaque, e nesse contexto que a gente está falando, como é que é isso no coração da criança? Poder brincar com o pai e com a mãe um pouco, né? Isso faz diferença na personalidade da criança, ou assim, no coraçãozinho dela? Tem crianças e crianças, é muito difícil. Eu fico sempre cuidando muito para não falar mal, porque dá a impressão que tudo que acontece de ruim é culpa do pai, né? Tá. Não é, porque tem crianças e crianças. Mas assim, para aumentar a probabilidade dos teus filhos ficarem próximos a você, é fazer coisa com eles. E outra coisa também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem mãe e pai que vira amiguinho. Não é amiguinho, não é para ser amiguinho, né? Tipo, de igual para igual. Não, você tem que ser... De novo, você continua sendo líder, mas isso não quer dizer que você não pode ser amigo.
né? Você não é amigo do chefe? Você pode ser amigo do teu chefe. E você pode fazer coisas juntos. Você pode sair para jantar, fazer um happy hour com o teu chefe e não tem problema nenhum. Você pode até ir na casa na casa dele, sei lá, passar o final de semana numa casa que ele tem, sei lá, na praia. Você pode fazer isso, ele pode ser seu amigo. Mas ele continua tendo aquele papel de líder, né? Então os pais têm que continuar. Mas é muito importante você também mostrar as suas fraquezas, contar a história que não deu certo, das coisas que não deram certo quando você era criança. Eles gostam, Né? né? De quando você era adolescente, os micos, o medo de brigar que tinha, né? Eu lembro uma das coisas que logo que eu comecei assim, eu lembro bastante da minha adolescência, que eu comecei assim a me interessar pelos meninos, tal. Aí eu assim, como é que eu faço para brigar se um dia eu precisar brigar? Era assim uma fantasia, né, que eu tinha. Não tive nenhum problema, não. Eu briguei bem. Mas eram fantasias. E é legal você passar isso. Não, você não sabe, eu também pensava nisso. Aconteceu isso. É legal porque aí o adolescente percebe, ou a criança percebe que você é próximo. Você não é um ser inatingível. Nossa, que legal isso. E isso faz com que eles vão ficando mais próximos da gente. Porque às vezes os pais querem dar o exemplo, querem falar de coisas legais e tal, e só fala o que deu certo. Só fala o que fez de bom, os 10 que tirou, mas assim, eu tirava 10 em tudo, matemática, tá bom, só que educação física ninguém queria saber de mim. Essa parte eles não contam. Por que não conta também essa parte? Né? Então é importante mostrar o lado também não fui tão bom nisso. Porque é isso, as pessoas não são boas em tudo, né? Elas são boas em algumas coisas. Então é importante transparecer para essas crianças que você é de feito de carne e osso, que às vezes você não sabe, e às vezes, muitas vezes, a criança está sofrendo, digamos uma criança que está deprimida, ansiosa. Você pode falar, filha, eu não sei o que fazer, vamos procurar um profissional? Puxa, que legal. Né? O pai pode falar, não sei. Né? Ele é líder, tudo, mas ele pode falar, não sei, vamos procurar quem sabe. Isso não tem problema nenhum. Né? Bom você falar isso, viu? Nossa, tem um peso isso daí. Sim, sim. Ô, Jaque, tem um outro assunto delicado, tá? Vamos lá. Eu tenho lido um pouco, não é a minha área, mas não peguei nenhum paciente aqui, né, famílias, mas acho que você já deve ter visto, que é a questão do suicídio e da automutilação na adolescência. Né? Isso é coisa de americano que fala, tá lá nos Estados Unidos, ou a gente já pode começar a discutir isso um pouco, ou pelo menos pincelar coisas acontecendo no Brasil? Infelizmente, não. Não é coisa de americano. Na verdade, eu estou supervisionando no ambulatório de automutilação, lá do HC hoje. Né? É álcool, droga e automutilação. E assim, a gente tem muito... difícil, né, esse assunto, né? Muito difícil. Pai, é uma coisa... Parece que não faz coisa que assusta. Então, o adolescente... E hoje em dia, eles acabam tendo muito essa ideia de... vou morrer também, então eu vou acabar com a minha vida. Parece que isso está muito fácil para eles. Então, é importante conversar sobre o assunto. Né? A automutilação, ela tem como objetivo, né, com o adolescente, quando ele faz isso, é aliviar algum sintoma, algum sofrimento. Não necessariamente a criança está deprimida ou está ansiosa, está com um diagnóstico. A maioria das vezes, sim, mas é a maioria das vezes que eu conheço, né? Então, ou seja, às vezes talvez eu veja casos mais sérios do que o que está aí na população geral. Lógico que eu sou psiquiatra, eu acabo tendo mesmo casos mais sérios. Mas assim, uma vez que algum adolescente está se machucando ou está falando que quer morrer, né? Aí a primeira frase que vem é: isso daí é para chamar atenção. Né? Isso. É para chamar atenção, tá bom. Então, se é para chamar atenção e ele está precisando se cortar ou falar que vai morrer para chamar a tua atenção, vamos dar atenção? Dê atenção. Então, assim, e a atenção não é ficar refém disso. Se eu não puder ir na festa, eu vou me matar. Não é isso.
né? É dar uma atenção, é essa atenção que a gente estava falando agora, jogar junto, assistir o filme, assistir aquela série boba que você fala, ai meu Deus, tudo bem, vamos lá, né? Que faz parte da fase deles, a gente tem que respeitar, eles não são adultos, né? Eles são adolescentes como a gente já foi, e como você falou, às vezes o pai esquece mesmo, né, de como é que foi a adolescência. Então, é importante participar, né? Então é essa atenção que o adolescente muitas vezes procura, né? E às vezes essa criança fala em morrer ou tem, porque se vê tão sozinho muitas vezes, sem saber para onde pedir ajuda, que quer saber? Melhor acabar com isso, Nossa, né? Então é muito, e aí eu costumo conversar bastante com eles que assim, você vai matar o que tá ruim, mas e o teu namorado? E teus amigos que você gosta tanto? E assim, vai matar tudo, né? Vai morrer tudo. Porque não, você vai ficar sem o ruim e vai ficar sem o bom também. Porque eles têm, de novo, essa coisa imediatista do adolescente, né? Essa coisa impulsiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com eles, né? Porque realmente existe esse risco quando eles falam de morrer. É importante você estar, por que você quer morrer? O que está acontecendo? Eu fico com muito medo, eu estou com bastante medo, bastante preocupada com essa sua ideia de morrer, vou procurar um profissional. Eu acho que é importante. E às vezes o profissional pode ser psicólogo, psiquiatra, enfim. Às vezes o profissional vai entender um pouco melhor o que é, orientar os pais, né? Orientar a criança e pronto, acabou. Isso eles não fazem como um afronto, né? Porque você teria coragem de se cortar só para afrontar alguém? Não, né? Se você faz, algum sofrimento existe. Não necessariamente é um transtorno psiquiátrico, mas é um sofrimento emocional. Que isso está tá bem divulgado na internet, não é coisa de idade, tá? Porque é outra coisa que fala, é coisa da idade, vai passar. Não, porque sim. pode não ser, pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa que aconteceu, vai ser único, mas se você percebeu, se você observou, pegou isso, pode ser que já aconteceu antes e ninguém tinha te contado. É comum chegar no consultório o paciente que já faz 2 anos que está fazendo. Peraí, uma criança de 17, 2 anos é muito tempo. Muito. Então ele passou 2 anos da vida dele se machucando e os pais não perceberam. Sofrimento, Então, às vezes franco, né? Exatamente. Então, às vezes eles falam pro profissional, mas não falam para os pais. Então, se o pai notou, vai atrás. Né? Procura alguém para ter uma orientação. Porque isso Não é é bem bobagem, sério, né? né? Não, A não é idade não bobagem. tem Não nada a é ver com isso. bobagem. Tem um sofrimento Não, aí. tem um sofrimento aí. Procurar ajuda E não é. profissional. Assim, tem que levar a sério, tem que respeitar e falar, não, alguma coisa está acontecendo. Não, não é nada, não. É alguma coisa, a gente vai procurar ajuda. E pronto, não tem problema nenhum. Né? Ô, Jaque, Ajuda não faz mal. os programas hoje de tratamentos em psiquiatria para adolescência, como estão estruturados? Como que é o CEP? Lá o ambulatório a gente atende adolescente que tem problema com álcool, droga e automutilação. A gente faz um tratamento, a parte psiquiátrica, o médico psiquiatra atende. A gente tem psicólogo para atender o adolescente e tem psicólogo para atender a família, né? Porque a gente entende que é muito importante nessa população de adolescente, criança, uma orientação familiar. Porque muitas vezes os pais estão muito perdidos, como fazer. Às vezes tem alguns problemas dentro da família que faz com que a criança, que é a fonte do sofrimento da criança. Então a gente avalia tudo isso para poder ajudar. Então não é um tratamento só medicamentoso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que o psiquiatra é aquele cara que soca remédio e deixa viciado e dopado, né? Não é isso. O bom tratamento psiquiátrico, ele envolve orientações, medicação se necessário, mas sempre orientação para o paciente e muitas vezes para a família do paciente. Quando é adolescente, criança, sim, 100% das vezes a gente precisa de orientar os pais. E isso que eu estou falando aqui, de fazer coisa com os pais, isso é o que eu mais tenho feito no meu consultório, porque eu vejo as crianças piorando e eu vejo que se o pai não fizer alguma coisa, não vai ser o remédio que vai resolver. Sim. É importante ter essa mudança no ambiente. Nossa, excelente. Jaque. O Jaque passa tão rápido, né? Eu tenho tantas perguntas aqui.
Nessa linha que você falou, eu achei super bacana, que não só o remédio psiquiátrico. Lógico que vai ter alguns casos que realmente, para startar a coisa, o remédio precisa, né? Ou para diminuir a velocidade da coisa, também, Sim, super sim. importante. E assim, como que você vê o exercício físico como um fator de proteção para o adolescente, para as crianças? Qual que é a sua percepção como médica psiquiátrica nesse ramo que você trabalha? Eu vou falar então, vou dar dois exemplos, né? Eu tenho duas pacientes. Uma tá fazendo, as duas estão prestar medicina, estão no terceiro ano, igual. As duas estão fazendo aula online. Elas não estudam juntas, mas as duas estão fazendo aula online, né? Uma tá super ansiosa porque está em casa, não gosta muito de atividade física e tal. A outra, e eu estou brigando com ela para fazer, lógico. A outra, eu fiz uma avaliação, na verdade, essa outra, só porque a mãe ficou preocupada se a filha não estava ansiosa e tal. Eu fiz só uma avaliação, Sim. nem medicada eu dei. Aí eu falei assim, Brian, mas como é que é a tua vida? Porque ela estava tão bem que eu falei, nossa, terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, a idade. Do terceiro ano do ensino médio, tá assim, tranquila, sabe? Ela tava bem, assim. O que você faz? Ela faz aula de dança todas as noites. Essa é uma menina que faz aula de dança online. Então, eu acho fundamental, fundamental. Atividade Fundamental. física é fundamental para esses adolescentes. Não só para a mente, mas para o desenvolvimento também, né? Físico. Mas aumenta a concentração, melhora o sono, melhora o humor, diminui a Verdade. irritabilidade. Eu não tenho, assim, não cabe aqui o tanto não teria palavras para tantos benefícios. Então, já que você está falando dos benefícios, a gente tem 2 minutos que vai cair. Uhum. Me fala, e você pratica esporte? Você, como médica, tem tempo para se Sim. dedicar ao esporte? Sim, e quando começou a pandemia, eu falei assim, vou ter que ser mais ainda. Vou ter que fazer Ah, mais ainda, porque eu sou uma pessoa, eu adoro fazer muita coisa. E aí eu falei, ixi, ficar em casa fechado não vai funcionar. que Aí legal. eu dobrei a quantidade de atividade física também. Eu Joia. faço assim, eu treino, eu faço esporte ao ar livre, eu gosto de fazer esporte na natureza, eu acho que isso faz bem pra gente, né? O Sair um outdoor, pouco né? dos outdoor, sair um pouco dos quatro, quatro paredes, né? Eu acho muito importante isso. E eu faço, Já. então eu sigo o exemplo. Muito bom, muito bom. Olha, eu fico tão feliz quando eu faço uma live com um psiquiatra e ele fala que faz, porque é a saúde do corpo e da mente juntas, né? Sim, sim. Já que a gente tem 1 minuto, tá? Eu queria te agradecer Eu que demais. agradeço. Eu acho que voou. Muito chato Vou essa live rapidinho. com esse tempinho. Eu te agradeço demais, tá? Agradeço vocês que estiveram aqui com a gente. E se você puder, Jaque, temos 40 segundos, deixar uma mensagem. Eu acho que é importante. Bom, eu faço um exercício, procurem ajuda quando ficarem em dúvida, né? Ou não sei o que fazer, procura ajuda, procura conversa com as pessoas, procura dica do que fazer, que também é muito difícil o que fazer com essas crianças, né? A gente também não nasceu sabendo. Então, assim, não tenha medo de procurar ajuda e orientação. Acho que é a melhor coisa que tem. E dê o exemplo, né? E também. Show. Usa para o filho e para você também. E eu agradeço muito ter a oportunidade, viu, Jaque, Eduardo? muito obrigado.